No capítulo anterior, o Prota ativou pela primeira vez a sua habilidade Novato Mestre, para assim fazer um ataque mais poderoso contra o Huracan, com ele que fala, ativar habilidade, corte contínuo. Várias rajadas em sequência saem do planeta, indo em direção de outro. Habilidade, corte contínuo, corta o inimigo sem parar, habilidade básica de espadachim. Enquanto isso, uma transmissão ao vivo estava acontecendo nesse instante no jogo, com a pessoa dona da live que se apresenta dizendo: "Olá a todos, sou o Olho de Falcão, comandante supremo da Guilda União Mundial." Olho de Falcão dá um sorriso dizendo: "Vou direto ao ponto, a empresa do jogo disse que 1 contra 3 milhões não era um bug, e pergunto a vocês, será que podemos acreditar nisso?" Então o jogador surta, e fala gritando: "A empresa está brincando com a nossa cara. Será que nunca vamos ser levados a sério? Olha a bagunça que está o quadro de reclamações, um monstro que pode deletar personagens, o que droga está acontecendo? Aqueles que tiveram seus personagens deletados, por favor se juntem à minha live, estou atualmente rastreando o monstro." Olho de Falcão está investindo na área de streamer, fazendo live enquanto procura pelo suposto monstro que deleta personagens, mas antes de prosseguir, o player para por um instante, e se vira para seus espectadores e fala: "Não se esqueçam de se inscreverem, dar like e ativar o sininho." Enquanto isso, no meio da colina dos iniciantes, o Prota ainda está parado na posição do seu ataque, mas pela sua cara, dá pra ver que o resultado não foi bom, com ele que elogia o Huracan dizendo: "Estou impressionado, você é incrível. Não consigo acreditar que evitou todos os ataques, de onde você saiu?" Mas o Prota não percebeu, mas o monstro foi sim atingido por seus golpes, mesmo que só por uma parte, com o monstro que responde: "Eu sou o Huracan, e meu único propósito é aniquilar a humanidade, sou o chefão mais forte, eu sou a cabeça perdida de Urus." E agora, com a identidade do dragão revelada, Urus diz para o Prota: "Eu sabia." A presença familiar que senti naquela hora não era imaginação minha. Hyugnin, tome cuidado, esse cara pode ser o motivo dos monstros no Vale do Esquecimento terem desaparecido, e a Capitã Amor que foi de arrasta para baixo mais cedo também. Essa revelação deixou o Prota chocado, pois isso significa que a Capitã Amor não pode mais voltar, mas Huracan que não tem nada a ver com os sentimentos do Prota que fala: "Vou te destruir agora mesmo." Então o dragão parte para cima, voando a toda velocidade repetindo que vai destruir o Prota, que se aproxima rapidamente de Lidio, mas quando ele pensava que o Prota estava paralisado de medo, a verdade é que ele estava terminando de ouvir Urus, com ele que questiona: "Sério? Amor, personagem deletado?" Em seguida, sem nem mesmo olhar direito para seu inimigo, o Prota acerta uma gravetada lateral em Huracan, com ele que fala: "Ataque não letal." Mas mesmo reduzindo sua força, o golpe do graveto é muito poderoso, que acerta em cheio o rosto do chefão, que causa uma grande explosão, que atravessa as montanhas de tão forte. Esse ataque do Prota chama a atenção do Olho de Falcão, que estava próximo das redondezas, com ele que fala para seus espectadores: "Bem ali meus amigos, fiquem ligados, estou me aproximando do local da explosão." E voltando para a batalha, o Prota manda outra gravetada lateral, só que agora, na costela de Huracan, só para deixar o monstro esperto, com o Prota que continua dizendo: "Ataque não letal", com o golpe do graveto gerando impactos formidáveis, fazendo uma quebra do ar no ambiente, que fazem o dragão sofrer muito, mas que ele tenta revidar imediatamente o golpe do Prota. O chefão tenta atacar o Prota desesperadamente, mas que não sabe que esse vai ser o seu maior erro, pois Lidio já esperava por isso, com ele que fala: "Ataque não letal, versão corte contínuo." O Prota começa a encher Huracan de múltiplas gravetadas em sequência, criando mais ondas de choque ao acertar o dragão, que nada pode fazer para se defender de golpes tão rápidos do Prota. Enquanto isso acontecia, alguém estava observando a luta de longe, com essa pessoa sendo o ilustre comandante das 5 maiores guildas, Olho de Falcão, com ele que reconhece imediatamente o Prota, assim como boa parte do chat da live dele que fala: "Não pode ser. O cara que causou o dia do juízo final. Ele derrotou sozinho 3 milhões de jogadores, e isso é incrível." Mesmo assim, tudo que o Olho de Falcão conseguia pensar era naquele momento onde o Prota humilhou o jogador que se orgulhava de sua posição em Chrono Life, o deixando por último,
e derrotando o comandante das 5 maiores guildas. Em seguida, tomado por sua vontade de dar o troco, Olho de Falcão questiona dizendo: "Não consigo acreditar que encontrei meu pior inimigo no pior momento e lugar." Ele materializa seu arco e flecha mágicos, agora tendo a oportunidade de fazer um ataque contra o Prota enquanto ele luta contra o Huracan, com o Olho de Falcão que fala: "Por sua culpa eu." Mas de repente, algo acontece, com o chifre do monstro sendo destruído, pois o chefão está no seu limite ao ser golpeado tantas vezes pelo Prota. Depois disso, alguém no chat da live diz que recuperou seu personagem, assim como muitos outros que também dizem ter recuperando seus personagens naquele instante, com o Olho de Falcão percebendo que provavelmente isso está acontecendo porque o Prota está dando muitos golpes em Huracan, fazendo seu nível regredir e perder os personagens que ele absorveu. Isso de certa forma incomoda muito o jogador, pois isso está fazendo do Prota um herói naquele momento. Em seguida, o jogo fala: as almas roubadas retornaram para seus donos, e diz para Huracan também: seu nível foi reduzido, seus pontos de habilidades foram reduzidos. O chefão está completamente sem saída, pois quando tinha mais poder, não conseguiu derrotar o Prota, quanto mais agora que seu nível foi reduzido por causa das almas que ele perdeu ao ter seu chifre quebrado, com o Prota que pergunta: qual é o problema? Estava desviando meus ataques de boa no início. Por acaso ficou mais lento? Mas Urus responde o que de fato aconteceu dizendo: a energia que ele absorveu retornou para os donos originais. Enquanto isso, na vida real, na sede da Chrono Life, o funcionário comemora dizendo: agora entendi, os dados dos jogadores não foi deletado, eles só foram transferidos para o chifre de Huracan, com o presidente que responde: mas é claro, seu idiota, não sabe isso mesmo sendo líder da equipe de desenvolvimento? Mas o funcionário responde: desculpe, mas eu sou o líder da equipe de design. E voltando para o jogo, o Prota fala perguntando para Urus: sério? Então se eu der uma boa lição nesse cara, a Capitã Amor também vai retornar? E ouvindo isso do Prota, Huracan fica preocupado, pois isso quer dizer que ele vai continuar apanhando do jogador, mas que o dragão fica irritado por ser subestimado pelo protagonista, com o Huracan que parte para cima de Lidiol, dizendo: sua comida insignificante. Mas o Prota está animado que fala: ataque contínuo versão não letal, com ele que já manda uma gravetada de encontro com o chefão, causando grande explosão no campo de batalha, com o jogo que fala: a alma roubada retornou para seu dono, seus pontos de habilidade foram reduzidos. Essa mensagem é dita pelo jogo várias e várias vezes, enquanto os níveis de Huracan começam a cair ao mesmo tempo, com a live do Olho de Falcão tendo cada vez mais espectadores, com muitos deles fazendo elogios ao Prota, por ter recuperado seus personagens, mas outros o criticam, por ele ser o mais procurado do ranking, com recompensa de 10 milhões de ouro por sua captura, mas que mesmo assim, o Olho de Falcão desiste de atacá-lo, depois de ver o quão popular o Prota é agora. E alguém que também estava acompanhando a live do Olho de Falcão, era a estrela da música Hansara, que está presenciando essa batalha eletrizante entre o monstro que supostamente deleta jogadores, e o cara que ela chama de Cuequinho. Sabendo agora que ele não era fraco como ela pensava, mas vendo o nível de seus ataques em Huracan, Hansara percebeu agora, que a verdade é, que ela não formou um grupo com um cara fraco, mas sim com o jogador mais poderoso e overpower de Chrono Life. Hansara não acredita que todo esse tempo, ela estava na companhia do player mais procurado do jogo, e não percebeu o quão poderoso ele era, só por carregar uma arma básica de iniciante como um graveto, e não tinha nenhum equipamento caro ou mesmo mediano. Então algo acontece. Finalmente Huracan chega ao seu limite, com ele que cai de joelho ao estar cansado de levar gravetadas do Prota, estando muito fraco para revidar, com seu nível ter sido reduzido ao máximo, e com isso voltando ao nível 180. Agora falta pouco para o Prota derrotar o chefão que absorveu o amor, amando da deusa da vida, com Urus que fala: todo o poder desse cara se foi, ele voltou para seu nível original, e o Prota também afirma dizendo: dá pra perceber pela aparência dele agora. Então o Prota fala: muito bem, vamos acabar logo com isso. Mas o monstro que parecia derrotado, faz um último esforço dizendo: eu sou o Huracan. Ele perfura o Prota com seu tentáculo, pegando Lidiol de guarda baixa, que não esperava essa reação final do dragão.
Esse movimento desesperado pega todo mundo de surpresa, dando uma virada no jogo no fim da partida, demonstrando que não se pode cantar vitória antes da hora. Então agora, com a certeza de sua vitória, o monstro fala sorridente: eu sou uma criatura que irá aniquilar a humanidade. Em seguida, o processo de absorção começa, e rapidamente o Prota é absorvido pelo chefão, com o Urus que, desesperado, tenta chamar pelo Prota, mas isso é tarde demais. O Huracan transforma o que sobrou de Lidiol em pó, o partindo ao meio depois de pegar o nível e os status dele. E o jogo fala: você absorveu o nível do alvo, você absorveu os status do alvo. Depois disso, o chifre que o Huracan havia perdido ao ser golpeado pelo Prota se restaurou por completo, com o chefão que grita de felicidade ao absorver o Prota, que fala: gostoso, muito gostoso. É minha primeira vez comendo algo tão gostoso. Mas isso não é o suficiente, minha fome nunca será saciada. Eu sou Huracan, o guloso, e seus status: Huracan, a cabeça perdida de Urus, nível 999. Em seguida, Urus cai de joelho próximo à arma do Prota, que lamenta muito ele ter sido absorvido no final da batalha, mas que ele nunca havia demonstrado sentimentos por seu mestre, agora sendo tarde para mostrar seu respeito pelo Prota. E o jogo fala: habilidade oculta, fator de cura ativado. As partes danificadas serão regeneradas. Então, de uma só vez e repentinamente, o estômago de Huracan infla como um enorme balão, pressionando o monstro de dentro para fora, com o dragão que entra em desespero ao ter seu corpo forçado a mudar dessa forma. Em seguida, de dentro da enorme bola, começa a se formar algo que mais parece um rosto saindo, como se fosse formar um novo ser a partir do estômago do chefão. Uma cabeça sai da barriga de Huracan, esticando seu pescoço como se quisesse sair, conseguindo formar um semi-rosto como base, mas que a cabeça ainda parece confusa de onde se encontra, mas ao se localizar, a cabeça medonha se vira para Huracan com um sorriso que fala: ufa! Essa foi por pouco. O dragão começa a gritar de dor e desespero ao ter essa enorme surpresa. O Huracan perde o controle e grita desesperadamente, ao ter seu corpo modificado pelo Prota, que até então tinha ido de arrasta para baixo, mas por um golpe de sorte, o seu fator foi ativado, e agora ele está se recuperando dentro do corpo do chefão único, podendo agora fazer o que quiser, pois o Prota faz parte do corpo do monstro. Essa cena não agrada em nada os olhos do presidente do jogo, assim como Urus, que percebe o quão bizarro é ver aquela coisa no estômago de Huracan, com o olho de Falcão também ficando enojado com aquela cena, tendo até a deusa da vida uma surpresa, ao ver que o Prota mais uma vez conseguiu fazer algo impossível acontecer no jogo. E dando muitas risadas, o Prota fala: isso é muito divertido. Sendo como se tivesse me tornado uma minhoca. Urus se aproxima e pergunta um pouco chateado: Ryugnin, é você? E ainda se divertindo muito, o Prota responde: Urus, não tinha visto você aí. Sim, sou eu. Então, cansado de tanta baboseira, o chefão irritado grita: eu sou uma criatura que existe apenas para aniquilar a humanidade. Eu sou Huracan, o guloso. Mas não se importando com a fala do monstro, o Prota se contorce em direção do dragão que fala sorrindo: e daí, não ligo pra isso. E ao mesmo tempo, o Prota consome todo aquele volume em formato de balão para si, e com isso, seu corpo começa a retornar à sua forma original, e à medida que isso acontecia, o Huracan era drenado pelo Prota, tendo um efeito contrário da gula. Isso estava acontecendo porque a maioria das células do Prota já estavam fundidas ao corpo do dragão, fazendo com que ele fosse absorvido pelo Prota aos poucos à medida que ele se recuperava. O Huracan já está em seus momentos finais, não tendo mais nenhum corpo para chamar de seu, somente estando preso ao Prota como um cordão umbilical, que está sumindo cada vez mais para dentro dele, assim em poucos instantes sumindo completamente, não deixando dúvida que foi absorvido, pois o Prota dá um baita roto depois que o Huracan some. O jogo fala: habilidade adquirida, habilidade oculta, gula, absorve o nível e status de um alvo ao comê-lo. Depois disso, a deusa da vida pergunta lá do alto: nossa, mas já acabou? Não era o que eu esperava, mas até que foi bem divertido. Mas o Prota responde: parece bem feliz, mesmo eu tendo acabado com seu filho deusa de Araki. Com a deusa que responde decepcionada: como você é malvado, achou mesmo que aquele monstro era mesmo meu filho ou algo assim?
Para sua informação, tenho 21 anos, temos a mesma idade. Essa revelação fez o Prota se questionar que pergunta: como é que você sabe a minha idade? Mas a deusa não responde nada, além de materializar seu cajado em sua mão, e apontando para frente, ela faz algo inusitado, abrindo uma rachadura dimensional no tecido, fazendo com que algo do outro lado passasse para a dimensão dos humanos que possuía enormes garras. O Prota fica impressionado ao ver algo tão inédito, pois ele nunca viu alguém abrir uma fissura para outro mundo, com a deusa da vida que fica na palma da mão da criatura colossal, e fala se despedindo do Prota dizendo: vejo você por aí, senhor perdedor. Depois disso, o presidente que assistiu tudo, se vira e sai da sala de monitoramento, mas enquanto está indo, ele pede que seus funcionários façam um evento de recompensa, e não esqueçam de ficar de olho naquele jogador, com essa pessoa sendo ninguém menos que a deusa da vida, que desde sua aparição em Chrono Life, ela tem sido um grande dilema, com o presidente chamando ela de Luna. E na recém quase destruída vila inicial de Chrono Life, todos saúdam o herói que salvou a todos, e recuperou os personagens que Huracan havia absorvido, com tanto jogadores iniciantes quanto veteranos, ficam muito agradecidos pelo enorme feito, não parando de chamá-lo de nosso herói. Trombetas recebem a chegada do Prota na vila, não havendo mais segredo, depois da transmissão ao vivo na live do Olho de Falcão. O Prota pega em seu cabelo fazendo uma cara de vítima dizendo: alguém revelou o meu segredo, minha força. Mas mesmo entre tantos que estão agradecidos, sempre tem alguém insatisfeito, com um figurante que questiona dizendo: parem de dizer idiotices, como podem chamar esse cara de herói? Esse maldito é um assassino de jogadores em massa, não se lembram que ele sozinho eliminou 3.800.000 players em poucos instantes? Estão elogiando um criminoso mais procurado, muito bem, você é um padrão para loucos. Mas alguém inesperado sai em defesa do Prota, sendo o ilustre comandante das 5 maiores guildas, Olho de Falcão dizendo: ei você! Acha mesmo que um assassino de player se compara com deletar personagens? Você é que deveria parar de falar besteiras, antes que as coisas fiquem feias para você. Olho de Falcão ficou muito famoso com uma única transmissão ao vivo graças à luta do Prota, com ele que fala: é um prazer te conhecer, senhor herói, já nos vimos antes, não é? Parece que o senhor trabalha sozinho sem uma guilda, que tal se juntar à nossa guilda da justiça? Esse comentário despertou o interesse de todos, pois saber que o Prota não tem guilda pode trazer grande fama e poder a qualquer um que conseguir recrutá-lo para si, com todos oferecendo melhor tratamento, caso o Prota aceite se juntar às suas guildas. Mas o Prota não tem interesse algum em se juntar, tendo como última opção sair correndo para não ter que escolher nenhuma. Com Urus que fala: ficou bem popular Ryumin, deveria ter parado de esconder o poder mais cedo, mas ao prestar atenção na conversa de Urus, o Prota vai de encontro com uma parede, batendo seu rosto que pergunta: mas como assim? Que parede é essa no meio da vila? A suposta parede, na verdade, era uma figura gigante do Prota, mas não só isso, sendo também feita de ouro, que é algo estranho de se ver no meio da vila inicial. O Prota e Urus ficam bem desconfiados dessa estátua, com o Prota que pergunta: o que é isso? Não vai dizer que sou eu, com Urus que responde: é óbvio que é você, tem a sua assinatura nela. Em seguida, alguém dá risadas ao fundo que pergunta: gostou dela? Valeu a pena gastar aquela fortuna para fazer essa homenagem. O homem que falou isso está bem diferente do que era, sendo o mestre da guilda Halazan, Sr. Wan, que continua dizendo: realmente gostei da sua última performance dessa vez, como esperado de você. Depois daquele dia, fiquei tão impressionado com você, que construí essa estátua. Mas o Prota questiona perguntando: mas que tipo de reação é essa? Aonde estão os seus itens, e por que estão só de cueca? E o Sr. Wan responde: usamos tudo para construir a estátua, aquela coisa custou mais de 20 bilhões. Mas interrompendo a conversa, os residentes da vila encontram o Prota, que decide fugir outra vez, mas que o chefe da guilda Halazan pergunta: para onde você está indo? Mas o Prota responde: não me siga, seu velho. Enquanto isso, na vida real, no prédio aonde o Prota mora, Hansara está isolada em seu quarto, pensando que ela foi feita de boba, pois o Prota deixou ela pensar que ela era mais forte que ele, pensando que dessa forma,
Ele mentiu o tempo todo para ela, sobre ser um iniciante. Com ela que questiona, eu deveria saber. Era óbvio. Os desaparecimentos dos monstros no momento em que abri meus olhos, e o coelho-urso foi esmagado com um golpe, e até mesmo meus punhos que foram roubados pela guilda Halazan. Ele me deu eles depois de ter derrotado a guilda sozinho. Por que ele fez isso? Por que fingiu ser fraco? Por que me enganou? Em seguida, o coração de Hansara começa a se encher de ressentimentos, lembrando do seu passado, de uma infância frustrada por pais gananciosos, que só queriam se aproveitar do seu talento e lucrar milhões às custas da pequena Hansara, fazendo a atual estrela da música ficar amarga por dentro, pois o prota estava se tornando alguém muito importante para ela, mesmo estando em um jogo, fazendo assim suas expectativas sobre o prota caírem sobre terra. Depois disso, voltando para a vila inicial, o prota já está exausto de tanto fugir dos outros jogadores, dizendo agora muito cansado, finalmente se acalmaram. Essa é a vida de uma pessoa famosa? Ainda tem tanta gente me encarando. Urus, não parece que nos esquecemos de algo? Acho que esqueci de algo importante. Então, ao olhar à sua frente, Lidio entende o porquê de ele ter dito que esqueceu algo importante, com a pessoa à sua frente sendo Amor, que acabou de logar no jogo, ao ter recuperado seu personagem assim como os demais. Em seguida, o prota fala com alegria, Capitã Amor, que bom que já respawnou. Não é de se espantar eu me sentir vazio, acho que era porque você não estava aqui. Os jogadores que ali estavam, começam a questionar dizendo, quem é essa garota? O senhor herói está chamando ela de capitã, acho que o rosto dela é bem familiar. Depois disso, o prota ainda tem algo para Amor que fala, quase esqueci, consegui uma coisa para você, com ele que enrola o cachecol de Amor em seu pescoço, recuperando depois que seu personagem foi absorvido por Huracan. E o prota continua, eu peguei ele depois de destruir Ura, mas antes de terminar a frase, o prota muda ela e diz, peguei no caminho até aqui, achei no chão. Essa insistência em manter segredo de Amor, faz ela ficar ainda mais irritada. Com ela que fala, não me faça rir, isso não é verdade. Por que você mente? Mas o prota desconcertado, tenta seguir firme que pergunta, o que você quer dizer com isso? Eu não sei mentir. Mas para dar um fim na farsa do prota, Amor decide revelar uma coisa, com ela que pergunta, Cuequinha, era você outro dia? O cara que me deu um bolo de arroz na minha casa, mas a ficha do prota ainda não cai. Com ele que pergunta, bolo de arroz? Do que você tá falando? Mas em um flash rápido em sua cabeça, Lidio lembra do momento em que vai até seu vizinho para celebrar uma amizade, mas descobre que seu vizinho na verdade é a estrela da música Hansara, fazendo assim, está a revelação de Amor, fazer todo sentindo agora. Então o prota pergunta, sem chance, Capitã Amor, você é? Essa pergunta gera uma grande expectativa que fica no ar, com ela decidindo finalmente responder dizendo, sim, sou eu, sou a Hansara.